Olá, haja paz no seu coração, no seu lar e no ambiente de onde você está assistindo essa live. Seja bem-vinda ou seja bem-vindo nesse segundo encontro, onde vamos falar de mais uma vez sobre o tema lidando com conflito de família. E você já sabe, né? Essa live teve uma parte um e a maioria de vocês já assistiu. Quem ainda não assistiu, eu recomendo que você dê uma olhada lá, principalmente para ter uma continuidade. Se você está aqui ao vivo, continue assistindo. Só que depois vai lá ver a parte um para entender melhor de que se tratou nessa parte um e por que estamos falando e ainda desse jeito na parte 2. Sejam todos bem-vindos, né, para aqueles que estão ao vivo. E como você sabe que você esteja aqui me ouvindo ao vivo agora, ou que você esteja vendo esse vídeo gravado, eu costumo pedir, né, recomendar que você deixe aqui escrito nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. É muito importante, né, para estabelecer um vínculo de comunidade. Essa não é uma palavra assim à toa, porque temos, como eu gosto de dizer, comunidade, dentro das quais tem comunhão, consegue comunicar. Então a comunicação não é uma declaração assim, não é um fato, eu decido comunicar. Comunicar não é trocar palavra, não é trocar intenções. Comunicar é muito mais profundo, porque a finalidade da comunidade e da comunicação é de fortalecer a comunidade. Então comunicar não é apenas falar e saber como você está. Não. Comunicar é fortalecer os vínculos. É por isso que várias vezes usamos palavras sem efeito. Porque as palavras têm peso normalmente sobre as nossas vidas quando a gente usa ela da forma profunda, quando a gente consegue desfrutar tudo que tem dentro dessas palavras, tá? Então, aqui deixar a sua localização é um ato de você se integrar num grupo de pessoas que tem o mesmo interesse. Ali criamos uma comunidade justo o tempo da interação. E essa comunidade vive em comunhão, né? Essa é a minha responsabilidade, que haja um certo equilíbrio no que a gente fale aqui. E dentro dessa comunhão aí tem comunicação. Essa comunicação tem como finalidade, como eu disse, fortalecer a comunidade, tá bom? Ó, eu estou vendo aqui alguns queridos, algumas queridas, né, conectado comigo, o Gui Oliveira, né, Gui Violaine, né, um abraço, meu irmão. A Flávia tá agora no Rio de Janeiro. Normalmente ela não tá lá, ela tá numa outra localização muito longe de lá, tá? Então seja bem-vinda para você mesmo na sua terrinha, né? Então, pessoal, depois de deixar a sua localização, gente, para mim isso é muito importante, tá? Porque é muito importante a gente saber que estamos em grupo, tá? E para fazer isso a gente poderia falar muita coisa, mas estamos ao vivo. E a forma mais breve que eu achei é de dizer: opa, oi, eu estou de lá, eu moro em tal lugar, porque geralmente já no nosso nome de perfil já vem com o nosso nome, enfim, uma descrição. Então, para ser breve, né, para que os comentários não sejam muito extensos, é muito legal quando a gente diz de onde a gente é. Isso dá uma referência para a galera. Isso ajuda, entende? Então, esse é o primeiro passo que eu peço para vocês. A segunda parte, né? Segundo passo que eu peço para vocês é de apertar esse aviãozinho que está no canto inferior direito da sua tela. Gente, é muito importante você fazer isso. Quando eu for, vou lá ver depois nos detalhes da live, eu vejo que a live passada ninguém compartilhou. Ninguém compartilhou. Mais uma vez, isso não é para dar um ibope para ele, tá? É o seguinte, é de uma forma de compartilhar o que a gente acha bom para nós com o nosso ambiente. Entende? Mais uma vez, você sabe que isso não custa nada para vocês e muito provavelmente tem gente, nem você, que precisa do que você está tendo. Entende? Tem uma técnica que a gente usa, né?
fazendo revisão sistemática, talvez alguém aqui já fez, né? Que é uma forma de estudo, né? Uma da forma de estudo científico mais elaborada, né? Que é a revisão sistemática. Chega a um ponto na revisão sistemática que a gente faz uma técnica chamada de snowballing. Snowballing é o seguinte: se eu encontrei um artigo que é importante para mim no meu estudo, aí eu vou lá ler nas referências desse artigo, certamente nessas referências tem outros artigos que esse citou que pode ser importante para mim. A gente chama essa técnica de snowballing. É impressionante como essa técnica melhora o artigo. Porque é claro que os grupos geralmente compartilham interesses comuns. Ou seja, se você está aqui assistindo essa live, é óbvio que pelo menos uma, duas, enfim, algumas pessoas, tá, do seu grupo, da sua lista de contato, nesse caso, tá, tem interesse, gostaria de estar aqui com você assistindo. Então, compartilhar com quem você gostaria de estar aqui assistindo com você. É tão simples assim, tá bom? E fazendo isso, você estará espalhando o que serve para você com outras pessoas, tá bom? Então, é isso que eu digo para vocês, é uma dica que eu dou para vocês, né? Para quem topar, quem fizer isso, certo, né? Mas quem acha, enfim, por motivos próprios, que não precisa disso, também eu entendo, eu não estou brigando por nenhum motivo, tá bom? Então, que você esteja ao vivo assistindo ou assistindo gravado, eu peço com muita gentileza, educadamente, que você deixe a sua localização aqui de onde você está assistindo, tá? E também que você compartilhe com umas pessoas da sua lista, tá bom? Ótimo. Dito isso, vamos agora começar com o assunto. Se você prestar atenção, principalmente para aqueles que estão assistindo ao vivo, todo mundo não entrou no mesmo tempo, as minhas primeiras palavras foram as seguintes: olá, que haja paz no seu coração e no ambiente de onde você está assistindo essa live. É muito importante. Importante porque várias vezes tem uma confusão feita entre a paz e a tranquilidade. Entre a paz e a ausência de conflito. Então a gente pensa que paz é quando está tudo tranquilo. E essa é uma armadilha muito grande. Veja, temos dois centros de comunicações muito importantes no nosso organismo. Temos o nosso coração e temos o nosso cérebro. Posso dizer também, o nosso coração, enfim, o nosso coração é o nosso cérebro. Vou ficar ali para não criar confusão. E cada um é responsável por alguma coisa diferente, ou seja, alguma coisa específica. Veja bem, queridos, a mente, vou começar por ela, o cérebro, é a interface entre o meu interno e o meu externo. Tá bom? Você já vai entender, tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Tá? O cérebro é uma interface. O cérebro faz o quê? Processa as informações que vêm de fora, quer dizer, do nosso ambiente, vai processar o que a gente ouve, o que a gente está vendo, o que a gente está sentindo com o nariz, o que a gente está degustando com a boca, o que a gente está sentindo na pele, e tudo que é de informação vai de fora. É primeiro processado pelo cérebro. E o cérebro manda essa informação, tá, em forma de sinal para o órgão os órgãos, né, as partes do organismo mais apropriados para lidar com essa informação. Tá? Se é preciso de reflexo, se é preciso que a pressão arterial aumente, que é preciso de que a frequência cardíaca aumente ou se rebaixe. De repente, enfim, ele processa as informações que vêm de fora, ele manda para o meu interno. E o meu interno reage a essas informações e devolve uma resposta para o cérebro, e o cérebro devolve essa resposta para o meu externo. Então, ele é uma interface. Se for resumir a função dele, tem muito mais funções, gente, tá? Mas se eu for resumir, eu diria assim, o cérebro é uma interface. E o coração, ele tem a responsabilidade do que o pessoal chama, né, de homeostase. Homeostase é o equilíbrio do meu interno. Então, o coração ele é responsável por manter todo o ambiente interno equilibrado. Eu estou resumindo, tá bom, pessoal? Eu não estou citando, não estou dando uma aula aqui.
tá bom? De fisiologia, mas estou resumindo em termos acessíveis para que todo mundo entenda onde estou querendo chegar, tá bom? Se você prestar bem atenção nesses dois resumos, você vai ver que simplesmente pela função, cada um desses órgãos tem um funcionamento totalmente diferente. A gente espera dele um funcionamento, um estado, isso diria assim, um estado totalmente diferente. O cérebro, que é uma interface, eu diria uma porta entre o meu interno e o meu externo, ele não pode ficar estável. Simplesmente assim. Pensa no portão de um mercado, no verão, onde fora está quente e dentro tem um ar-condicionado. É um grande mercado. Esse portão, qual a função dele? Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. O tempo inteiro, o tempo inteiro. E aí estou resumindo muito, hein? Porque o cérebro é muito mais que um portão. Abre e fecha o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, a função do cérebro, o cérebro não pode te entregar paz. É contraditório cobrar paz do cérebro. A função dele não é paz. Inclusive, quando você dorme, ele tem que processar todo o seu dia. Tudo o que você aprendeu durante o dia. Inclusive, durante o seu sono, ele trabalha. Ele nunca descansa. Está entendendo? Enquanto para o coração, a finalidade dele é o equilíbrio do meu interno. Então, embora ele estiver bombeando, porque é isso que engana as pessoas. Tem um órgão que está bombeando, então que tem um trabalho físico perceptível, porque quando eu coloco a minha mão, né, no meu peito no lado esquerdo, eu sinto ele bombeando, batendo. Mas quando eu coloco a minha mão no cérebro, eu não sinto nada. Assim, na minha caixa, assim, no meu crânio, eu não sinto nada do meu cérebro. Então, simplesmente pela percepção, algumas pessoas passam a acreditar que aqui é mais tranquilo que aqui. Erro enganoso, profundo. Esse tem justamente a função de manter tudo equilibrado. E se ele está bombeando, é justamente para isso. E ele tem a função de processar muita coisa, portanto, ele está tranquilo. Gente, percebe bem. A gente fala do que a gente não tem. Então, vê alguém tranquilo, vê o mar tranquilo, vê o lago tranquilo, não significa nada. Significa outra coisa. Então, o cérebro, resumo, para não ir muito longe, o cérebro tem a função de processar as informações de fora para dentro, as informações de dentro para fora. Então é um portão que abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Tá? Pega a informação, joga para lá, para cá, para lá, para cá. É para isso a função dele. Portanto, ele não tem a função de ficar tranquilo. Ele não tem a função de ficar estável. Não, muito pelo contrário. Pensem de novo na analogia do portão de mercado. Enquanto o coração, ele tem a responsabilidade de manter tudo isso equilibrado. Ele orquestra tudo isso. Ele tem a responsabilidade de manter a harmonia. É por isso que quando se trata de paz, é disso que vamos falar hoje. A paz tem que estar no seu coração. Porque a paz é diferente da estabilidade, tá? A paz é diferente do equilíbrio. Você pode ter paz interior, é isso que é o objetivo, enquanto pela sua volta tem conflito. Você pode estar no meio de um conflito, de um caos, de uma guerra simbólica ou não ser real, e estar com paz no seu coração. É isso. Mas a tranquilidade, a estabilidade, né, é necessária para o seu cérebro funcionar corretamente. Então não confunda. É muito importante salientar isso para você adentrar. Eu levei todo esse tempo como um preparo para que a gente possa adentrar os assuntos que a gente vai tratar com paz. Com paz. Eu não digo tranquilidade, eu digo paz. E a percepção, a aceitação da paz no seu coração vai te abrir as portas
para você observar comigo de uma forma pacífica, de uma forma quieta, os assuntos que vamos desenvolver, sem relacionar eles necessariamente com o seu ambiente. Porque eu sei, como eu disse na primeira parte dessa live, o ambiente familiar é conflituoso por definição. Porque o conceito de família é dinâmico. A família envolve dinamismo. A família envolve mudança de estado de uma forma contínua e inevitável. E essas mudanças de estado, elas são primeiramente individuais, na escala individual, e segundo, elas são gerais. Então, se as mudanças de estados de cada pessoa, porque cada um de nós mudamos a cada segundo, sempre andamos mudando. E se pego individualmente, cada um muda de uma forma independente, quando a gente coloca tudo isso dentro de um conjunto, a gente sabe que essas mudanças independentes podem se chocar. É um conflito isso aí. Vocês estão percebendo o que eu estou dizendo? E essas mudanças, sendo independentes, criam um ambiente dinâmico. E esse ambiente dinâmico envolve necessariamente o conflito. Mas como eu fiz questão de descrever para vocês, o conflito não é o contrário de paz. É ali que vamos começar. É nesse ponto que eu queria chegar. A existência de conflito em família não envolve necessariamente a ausência de paz. Não é porque está tendo um conflito em família que não temos mais paz interior. É uma confusão tremenda. A paz não é sinônimo de tranquilidade, mas se eu for dar um sinônimo para paz para você, eu diria muito mais refrigério. É algo que te acalma de dentro, que dá mais segurança para melhor enxergar as coisas. Eu fiz um post sobre uma publicação, né? Sobre desculpa, estou perdendo aqui. Eu fiz uma publicação sobre a empatia na visão africana, tá? E se você for ler lá, não vou detalhar aqui, você vai entender melhor isso, tá bom? Então tudo tem que ser tratado num ambiente de paz. Eu digo isso porque é muito importante. Estou criando um ambiente para que você possa desfrutar e deixar entrar no seu coração o que a gente vai falar aqui agora. Porque esse é o problema. A agitação do nossos dia a dia, né? Todas as tarefas que temos para fazer, a hiperdistração, ou esse mundo de entretenimento constante, faz com que tudo é processado pela nossa mente. Gente, não processa o que estou dizendo para você na sua mente. Senão você não vai entender. Veja, eu nem comecei a falar de conflito, tá? Mas eu estou salientando a necessidade de você abordar de uma forma diferente o conceito de paz. Porque você precisa disso para entender cada conceito que vai ser desenvolvido aqui. Enquanto isso, me permite dar uma pausa, né? E dizer para aqueles que estão assistindo aqui agora, né? Pessoal, não esquece de compartilhar essa live com outras pessoas e também de digitar aqui de onde você está assistindo essa live. É muito importante. Eu faço questão de salientar, de lembrar, tá? E como eu deixei fixado aqui, tá? Se você tiver dúvidas, deixa lá na caixinha de dúvida, né? Que é a bolinha com o ponto de interrogação, tá bom? Vamos lá. Então, como vivemos na primeira parte da live dessa série, a gente falou que conflito é inerente à questão da família. Primeira coisa. Segunda coisa, que família é um elemento dinâmico. Terceira coisa, o lidar é a necessidade de fazer.
é a necessidade de trabalhar, é a necessidade do protagonismo. Tá bom? Eu tô vendo alguém que é de Araraquara. Eu tô em Araraquara falando com você. Que legal. Você tá vendo? Quando eu digo senso de família, você tá vendo o que faz, tá? É isso. Tem gente dos Estados Unidos, do Rio Grande do Sul, da Bahia, da Amazonas, gente. É um forte, um coraçãozinho pra vocês, tá? Ó, Rio Claro é pertinho daqui, tá bom? É isso que é senso de família, mas porque só os nomes não significam nada. Tá bom? É sério mesmo, Eliana. Tá bom? Mas vamos lá. Deixem as suas perguntas na caixa de perguntas, tá bom? Vamos lá. Pessoal, vamos começar a falar primeiro da carga emocional intrínseca das palavras que a gente usa. A gente fez um jogo, né, a dinâmica durante a primeira live de entender que carga emocional é diferente de definição. Definição é uma abordagem intelectual, é uma abordagem racional. A carga emocional, já como diz a palavra, envolve o nosso sentimento e isso nos nutre de dentro, não é? Bom, a gente terminou a live passada dizendo que tem alguns conceitos cuja existência são importantes para que haja tranquilidade numa família, para que haja harmonia, que é a finalidade, tá? Dentro de uma família, conceitos como amor, respeito, carinho, convivência, honra. E muitas vezes tem uma confusão conceitual entre esses elementos. Muitas vezes, ao falar de amor, algumas pessoas, na verdade, estão pensando em carinho. Muitas vezes, ao cobrar aqui, geralmente, quando um filho diz para a mãe, a senhora não me ama, ele está questionando um carinho imediato, não percebido no momento. Ele está dizendo na verdade, ele está dizendo o seguinte, com essa atitude, a senhora não está mostrando carinho para mim. Muitas vezes, né, quando algumas pessoas falam, você tem que honrar os seus pais, na verdade, ele está cobrando respeito, muitas vezes. Muitas vezes, ao falar de convivência, enfim, tudo é misturado. Tem uma verdadeira confusão entre esses conceitos. E isso já vem aumentar, né, o sentimento, a percepção de conflito, de desentendimento, de confusão dentro de um conceito de família que por si já é conflituoso. Ou seja, vem aumentar de uma forma totalmente desnecessária conflitos dentro da família. Ou seja, o fato simplesmente de não assumir ou de não ter consciência da carga emocional dos termos que a gente usa, que a gente sente, que a gente pede, que a gente cobra, faz com que a gente cria mais conflitos do que deveríamos. E isso, minha gente, é altamente perigoso. É por isso que vocês viram aqui hoje. Porque afinal, o que é amor? Falei isso no Reels, né, da semana passada, né? Pelo menos para nós da língua Fongbe, amor é que quando eu digo que eu amo, estou dizendo que eu estou aceitando, né, a essência, tá? Estou aceitando a essência. É por isso que amor se usa na nossa língua, né, apenas em alguns conceitos bem específicos, bem separados. Então, um processo racional. Esse é o amor. Amor, quando eu amo alguém, não é porque eu concordo com o que ele faz. Amor não tem nada a ver com o fato de eu admirar essa pessoa. Não, gente. É totalmente distinto. Eu posso amar e admirar, sim. Mas o fato de amar amar em si, não envolve necessariamente a admiração e o carinho que eu tenho para essa pessoa e ainda de forma contínua. E ali mora o perigo. Mas antes de abordar cada um desses temas, que já vou fazer de uma forma breve, eu gostaria de te perguntar,
Vou citar de novo. Tem mais um termo que falta, que eu não coloquei, que é a admiração. Não coloquei nessa lista aqui, né? Eu gostaria de te perguntar, de onde se originou a sua concepção, o seu entendimento, tá bom? Dos termos amor, respeito, admiração, convivência, carinho, honra. De onde se originou esses termos? Quando você para e você percebe bem, você entende que muitas vezes vem de experiências de fora, extrínsecas. São conceitos preenchidos de fora. Não são necessariamente conceitos que a gente aceita, que a gente assume, que a gente não são resultados conscientes, não são resultados, a gente não tem consciência necessariamente da carga emocional dessas palavras. Então, muitas vezes, como acontece? A minha família, vou dar um exemplo. A minha família passa por uma fase difícil. Geralmente na idade da criança, é isso que acontece, né? Acontece uma fase difícil, né? Os pais talvez estão brigando, enfim, ou então é problema financeiro, enfim, uma certa instabilidade que todo mundo uma vez já passou. E a criança vai encontrar a pessoa. Eu, por exemplo, né, que sou a personagem nisso, vou encontrar o contrário, tá? Dessa situação difícil, mas momentânea, passageira, da minha família. Eu vou encontrar isso em um outro local. Então, talvez, na minha família, estamos passando por uma situação financeira difícil. Aí eu saio de lá, eu tenho um amigo que me convida em casa, eu vou lá almoçar na casa dele, eu vejo que eles estão bem melhor que a minha família. Então, eu acabo definindo o que eu quero que falta na minha família pelo que eu vi na outra família. Gente, em si, isso não está errado. Mas tem um pequeno detalhe. Dependendo do conceito que estou definindo assim, eu puxo todo um pacote fechado. Quando na minha casa, por exemplo, a minha mãe, tá? Pela história dela, tá? É muito mais firme. Mas que eu vou lá fora e que eu vejo que na casa do meu amigo, a mãe dele é muito mais boazinha, é muito mais prestativa. E eu acabo definindo o que ela faz como isso sendo amor, como isso sendo carinho. E por definição, eu vejo a minha mãe como faltando de amor e de carinho de outra coisa que eu posso definir. Então, a partir daquele momento, eu ando e na minha vida eu procuro o comportamento idêntico ao que eu vi naquela mulher, que é a mãe do meu amigo, definindo isso como amor. Geralmente é assim que a gente preenche as palavras com a carga emocional. A gente preenche elas com as nossas experiências. E isso ninguém escapa. Mas o problema é o seguinte, muitas vezes aquelas experiências não são verdadeiras. E você concorda comigo? Hoje, muitas vezes, a carga emocional das pessoas é preenchida ou esvaziada a partir das redes sociais. Quando eu vejo a minha amiga, falando para nossas irmãs aqui, quando eu vejo a minha amiga com uma nova bolsa, que eu gostei tanto, eu acabo definindo isso como prosperidade. Não tem nada a ver. Vocês estão percebendo? E assim por diante. E isso cria intrinsecamente em nós uma corrida frenética para alcançar coisas de outras pessoas, não as nossas. A gente corre atrás de definições impostas por outras pessoas. Para mim, o melhor exemplo, que pode ser compreendido por todos aqui, é o tal de sono americano. Que tal ter o seu sono? Que tal preencher o seu conceito de riqueza ou de prosperidade com algo que diz respeito a você? Porque você chegou nesse mundo com um sono. Mas já que as experiências que você teve foram muito mais relacionadas com filmes,
com novelas. Está vendo o jogo? E porque quando eu digo experiência, não são necessariamente experiências vividas por você. Muitas vezes são experiências montadas. A visão que a maioria, a grande parte, né, uma boa parte das nossas irmãs, das mulheres hoje, tem sobre beleza, na verdade, muitas vezes foi formada por propagandas, por anúncio, por mulheres pagas por isso. Por pessoas que vivem disso, que têm uma vida regrada por isso. Por um estúdio super top, com câmera de última geração, com luzes, pessoas pagam para estudar a melhor posição da luz. E quando tudo isso é feito, nesse ambiente totalmente artificial, ainda tem o profissional do Photoshop que vai lá e dá um toque para que a foto final seja a melhor possível. Ou seja, não tem nada de verdadeiro ali. Mas isso formou a carga emocional de muita geração sobre beleza. Então tem hoje homens jovens que imaginam que existem mulheres sem, como chama, não esqueci a palavra, que são as marcas, né, que ficam em algumas partes do corpo das mulheres, né, estrias. Que imaginam que isso é possível. Porque a carga emocional do termo beleza para ele foi preenchido a partir de anúncios, propagandas, filmes, Hollywood e assim diante. E é isso que ele espera da vida real. E ali nasce uma frustração. Se você entendeu muito bem esse jogo, celulite, muito obrigado, Nanã. Ele imagina que existe mulher sem celulite. Meu amigo, não é possível. Mas também não é por maldade que ele está assim. É porque o termo beleza para ele foi preenchido de uma forma errada. E se você entender muito bem essa analogia da celulite, você vai entender então o que vou falar em cada um da carga emocional das palavras que vou abordar com vocês aqui. Para ver o perigo como a gente espera do outro algo que simplesmente não é verdadeiro, não é real. Um menino que realmente procura uma mulher linda ao ponto de não ter celulite, nenhuma celulite, nunca celulite, porque isso está na cabeça dele. É inteligente, enfim, quer saber se virar, rica, é tudo isso, porque ele viu isso em algum lugar. Alguém contou para ele de alguma forma que isso é verdadeiro, que isso é possível. Aí ele entra no relacionamento esperando isso. Bom, é possível que na idade jovem, né, a companheira dele não tenha celulite mesmo. Beleza, mas nunca vai ter. Ela nunca vai ter ruga. Ela nunca vai acordar com a cara que não é exatamente a cara que ela tinha na véspera. Claro que isso vai acontecer. E aí ele vai acumulando frustração e frustração e frustração e frustração e frustração. Porque ele vai estar convencido todo que isso acontece apenas é com ele. Ele vai ser convencido que na verdade as outras mulheres são diferentes. E aí criou um ambiente de conflito desnecessário. Se você entendeu bem isso, então sim, você vai entender o que vem aí. Então você, na verdade, já entendeu o que eu estava querendo dizer para você. Que é o seguinte: ressignifica ou então preenche, esvazia e preenche de novo cada um desses termos. Amor, você breve, né? Falando da carga emocional. Para um pouco, vamos fazer esse exercício juntos. Galera, é por isso que eu pedi, eu solicitei que haja paz no seu coração. Isso é possível, para você entender de uma forma muito calma isso que eu estou passando com você. Isso que estou comunicando com você. Primeiro, passamos muito tempo criando um ambiente para que você possa absorver de uma forma segura essas informações. Para você entender que muitos conceitos que diz respeito com a família foram simplesmente deturpados. Foram reescritos por outras pessoas que tinham outras intenções. Mas nunca foi uma questão voluntária, nunca foi uma questão que diz respeito a nós.
mas sempre foi uma questão de fora. E é por isso que muitas vezes sofremos. Vocês estão entendendo? Eu vou fazer uma pausa para deixar você escrever aqui comigo, né? Se isso está fazendo sentido para você, gente, descrever aqui para mim se isso está fazendo sentido para você. Se vocês estão acompanhando, a gente já entra na segunda parte, que vai ser muito mais breve. De propósito, a primeira parte foi um pouco extensa, né? Teve essa extensão necessária para criar esse ambiente, né? Porque a informação é bem pouca, mas para que ela possa prosperar, para que essa sementinha possa dar uma árvore, ela precisa de uma terra fértil, né? Então a gente fertilizou a nossa terra primeiro, né? A gente tirou tudo que tinha, né? De raiz, de pedras, né? De coisas que poderiam atrapalhar o crescimento dessa semente, tá bom? E agora a gente vai semear. Mas me diga, será que deu tempo de lavrar a terra? De tirar todas as pedrinhas, né? Tudo que não presta? Será que deu tempo de fazer isso? Caso der, eu vou continuar, tá bom? Mas eu peço gentilmente, tá? Que vocês deixem aqui no comentário e também na caixa de pergunta. Se tiver uma dúvida, deixa na caixa de pergunta, tá bom? É muito melhor que você deixe na caixa de pergunta, tá bom? Muito, 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 muito importante. Não deixam aqui nos comentários, tá? Algumas pessoas estão me perguntando se a live vai ficar gravada. Vai ficar, tá? Vai ficar gravada, tá bom? Então, muito obrigado. Eu fico feliz de ver que aqueles que comentaram, pelo menos, né, estão entendendo o que eu disse até agora. Mais uma vez, para aqueles que estão assistindo só agora, tá? Eu peço mais gentilmente que você deixe descrito para nós de onde você está assistindo. Tem alguém que escreveu e que ficou sabendo que a gente está na mesma cidade. Tá? E assim diante, né? Você descobre que outras pessoas estão na mesma cidade que você, enfim, que a gente forma uma comunidade e assim a comunicação flui melhor. Tá bom. Agora a gente vai falar, né? Oi, Denise. A gente vai falar da carga emocional de cada um deles. Bom, vou começar por um grupo de palavras e depois vou isolar. Vou falar de um grupo de conceitos, tá? Que tem muita coisa em comum. E depois vou falar de um conceito totalmente separado. E você vai entender por que estou agindo assim. Porque tem uma confusão entre esses termos e a verdade, a verdadeira confusão que implica com as nossas vidas vem disso, tá bom? Aí vocês vão entender. Tem um grupo de palavras, de 5 palavras, que são genuinamente, profundamente diferentes de uma só palavra. E a confusão feita entre esses dois grupos cria muito problema, não apenas dentro das famílias, interpessoal, mas dentro de nós. É isso que eu queria dizer. Dentro de nós. Isso corrói, isso destrói. Eu conheço gente que tiveram vida muito bagunçada por essa confusão. Tá bom? Então presta bem atenção. Primeiro grupo de palavras. Quais são? Vamos? Temos amor, respeito, tá bom? Admiração, convivência e carinho. Vou falar de novo. Amor, respeito, convivência, admiração, carinho. Vou falar mais uma última vez. Amor, respeito, admiração, convivência e carinho. São 5 palavras que vou explicar a carga emocional de uma forma geral para vocês. Mas entenda, a questão da carga emocional é individual, tá bom? Então você precisa fazer o mesmo exercício. É por isso que é importante que você compartilhe isso com as pessoas do seu ambiente, com quem você gostaria de ter assistido isso com você. É muito importante, porque as pessoas nunca vão ter exatamente a mesma carga emocional de uma palavra, a respeito de uma palavra que você. Mas é necessário que cada um faça esse exercício por si, a vez dele. Vamos? Então eu vou falar de novo. Estamos falando aqui de amor, carinho, respeito, admiração, convivência. Tá bom? E aí vamos. Primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é que a força intrínseca da carga emocional dessas palavras vem
da reciprocidade. Essas palavras eu não estou definindo, eu estou falando de carga emocional. Tem um elemento muito poderoso de reciprocidade nessas palavras. Ou seja, o amor, ele é recíproco. O carinho, ele é recíproco. Tá bom? A admiração, talvez não. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Mas a reciprocidade que eu estou dizendo não é que eu preciso ter se você tiver. Não é. Estou dizendo que esse segue alguma coisa que aconteceu. É consequente. Isso, é melhor que eu diga isso. É consequência de algo. Ou seja, você só vai ter carinho para alguém que fez algo para merecer carinho. Que tem um comportamento, ou então a gente se encontrou num ambiente que favoreça, que tenha carinho. A admiração, você vai ter admiração para alguém que realmente fez algo que desencadeou dentro de você um carinho. Desculpa, a admiração. Ou seja, não são conceitos que são declarados, assinados e vem e pronto. Não são decretados, não são decretáveis, se você me permitir a expressão. Não. Ou seja, ninguém é obrigado a nada nesses 5 conceitos. Não é obrigação coisíssima nenhuma, mas é consequência de algo que aconteceu. Isso é muito importante, vou citar de novo. Amor, como eu disse, é racional. Eu percebi a sua essência e eu escolhi aceitá-la. Respeito, você representa algo para mim e eu respeito isso. Respeito não é sobre a pessoa, é sobre o que representa. Mas vamos lá. Admiração. Eu gostaria de ser assim. Isso é algo que eu chamo para minha vida. Nossa, você conseguiu isso, você é isso, eu admiro isso. Talvez nunca consiga fazer isso, mas eu gostaria de fazer. Digamos assim, é uma meta. É uma referência para mim. Admiração tem a ver com referência. Entendeu? Carinho. Eu te dou carinho por resposta em alguma coisa. Você fez alguma coisa. Pode ser um carinho que você me deu, que eu retribuo. Enfim, tem a ver com alguma coisa. Convivência. Você me faz bem. Então eu convivo com você. Você eleva os meus sentimentos interiores. Com você as minhas vibrações são sempre altas. São sempre boas. Eu estou num ambiente onde todo mundo me faz bem. Ou pelo menos onde eu me sinto bem. Isso é convivência. E isso nutre mais. Então você vai ver que cada sentimento tem a ver com algo. Gente, ali eu faço uma pausa para explicar uma vivência que eu tive. Eu tenho uma amiga que é psicóloga e no final do ano passado a gente estava conversando e ela estava me explicando que ela estava muito atarefada, né? Foi difícil a gente marcar a nossa reunião, porque, entre outros motivos, ela tinha muito atendimento e a explicação que ela me deu é: como você sabe, Eli, no final do ano tem muito caso de suicídio. Eu falei: oi? Eu não sabia disso. Aí ela, para me explicar, né? Essa questão, ela me disse que, então, um dos motivos para isso é que no final do ano tem muito evento familiares e muitas vezes os ambientes familiares são tóxicos. Então a pessoa vai lá, ouve, não quer ouvir, vai forçado, vai arrastado. Ela estava tentando me explicar e eu falei para ela: mas para quê? Para que ir num ambiente que é tóxico para você? Você está entendendo a minha percepção? Porque para mim a carga emocional da palavra convivência
É um ambiente que me faz bem. Eu posso estar errado na minha percepção, mas essa é a minha percepção. Vocês podem ser gente boa, mas eu não consigo perceber, entende? Esse jeito agradável de você. O que importa não é de você serem gente boa. O que importa é de eu. É que eu não consigo perceber isso. E simplesmente pela minha percepção, isso pode me fazer mal. Resultado, a, a presença com você não me faz bem. Então não haverá convivência. Porque não há ambiente para isso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Por favor, gente, digita aqui se vocês estão entendendo. Esses cinco conceitos vêm de algo. Desculpa, agora eu vou falar de algo que talvez algum de vocês não vão concordar. Bom, eu acho que a maioria vai, né? Por favor, o pai foi irresponsável com essa criança. Nunca fez nada para ela. Sempre violentou ele e a mãe dela. A criança é a mãe dela. Nunca fez nada bom. E uma hora a pessoa cobra que o menino tenha carinho pelo pai. Gente, nunca vai ter. Esse pai nunca semeou carinho no coração dessa criança. Desculpa. Não tem como eu decretar que essa criança tem que amar o pai. Tem que admirar. Admirar o quê? Admirar o quê? Gente, então faça esse esforço. Você quer ser admirado? Seja admirável primeiro. Você nunca se comportou de forma admirável e uma hora vamos decretar que a criança tem que amar o pai. Eu dou principalmente esse exemplo porque é aquele que mais pega. Ele nunca se comportou de forma admirável. Ele nunca teve um comportamento admirável, esse pai. Ele nunca deu amor. Nunca deu carinho. Nunca deu carinho para ninguém. Ele está cobrando carinho. Nunca terá. E para mim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele está colhendo o que semeou. Isso é mais que natural. Nunca deu carinho nessa criança. E nos últimos dias da vida dele, vamos cobrar que os filhos visitem. Não. Os filhos nunca tiveram convivência com esse pai. Sempre agrediu verbalmente. Entende? Sempre foi desagradável. As reuniões com ele. Assim, não é reunião, mas assim, o momento com ele sempre foi... Ele nunca fez nada para consertar isso. Então é óbvio que os filhos não têm isso para entregar para ele. Isso não é compreensível, isso não é lógico. Mas esse é a respeito desses cinco conceitos. E muitas pessoas confundem esses conceitos. Ah, você tem que respeitar. Ele foi respeitável? Ele foi respeitável? Ele se comportou de uma forma respeitável? Diga, gente, faz sentido cobrar que uma criança admira um pai que foi, não sei, assaltante? Dizer isso é criar um outro assaltante, não é? Porque você se torna progressivamente, ou pelo menos você tem a tendência de se tornar o que você admira, tá? Então ele não posso aconselhar para alguém admirar uma pessoa notavelmente errada. Não faz sentido. Então aqui para os pais, os tios que estão aqui, os titios que estão aqui, se realmente você gostaria que lá na sua idade avançada você seja tratado com respeito, que você seja admirado, que esse filho ou esse sobrinho se refira a você. Ou então, não sei, qualquer pessoa que você teve a carga um dia, né, de cuidar, se refira a você com brilho nos olhos, corra para te socorrer quando você precisa. Aí tudo depende de você hoje. Porque para esses 5 conceitos, que eu vou repetir, amor, respeito, admiração, convivência, carinho. Para que os seus filhos se tratem com carinho, cuida de você quando você precisa. Para que esses seus sobrinhos, ou então os seus empregados, não sei lá, qualquer pessoa, se refira a você com esses 5 sentimentos.
aí você precisa dar o primeiro passo. Senão você não teria nada para cobrar lá na frente. Dito isso, agora eu vou explicar de onde vem a confusão. A confusão vem entre esses 5 conceitos e um conceito separado que está na frente com todos esses, que muitas vezes é confundido com esses, que é o conceito de honra. Agora vocês vão prestar muito bem atenção. Honra não tem nada a ver com amor, carinho, respeito, admiração, convivência. Nada. Se você prestar muito bem atenção para esses 5 conceitos que eu expliquei, eles determinam a qualidade do relacionamento interpessoal. Quer dizer, entre as pessoas. Determina a qualidade da relação entre as pessoas. A honra é diferente. A honra determina a qualidade da relação com você mesmo. E aí está o perigo. Enquanto amor é interpessoal, tem amor próprio também, mas não é disso que eu estou falando. Amor interpessoal, e tudo esses que eu citei são interpessoal e age como consequência e reciprocidade. Tem que ser nutridos. A honra é totalmente diferente. E aqui eu gostaria de salientar a noção da honra dos pais. Quando eu falo honrar os pais, eu não estou falando amar os pais. Você vê que eu fiquei bem claro, né? No início do que eu falei. Eu não falei admirar. Eu não falei respeitar. Não, eu não falei que quem honra o pai tem que conviver com ele. Desculpa, são 2 coisas diferentes. Mas quando eu falo de honra, eu estou dizendo assim. Esse pai, essa mãe, está dentro de você. Ou esse avô está dentro de você. Portanto, trate ela como você gostaria de te tratar você mesmo. Porque, por via de consequência, o olhar que você vai ter sobre ela vai ser sobre você mesmo. Essa é a carta matadora. E é disso que vamos falar na próxima live. Porque a confusão entre esses conceitos é perigosa demais. Então vou te dar um exemplo. O pai assaltante, violento com o filho, ele não merece carinho desse filho. Não. Não. Esse filho não tem obrigação de conviver com ele. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nem de respeitar, nem de admirar. Não. Nem amar. Que isso? Ele não ser meu amor. Entende? Então eu daria dica, por exemplo, né, um caso bem específico. Não estou falando o caso de cada um de vocês. Tá? O pai tóxico tem, infelizmente, tá bom? Que sempre foi muito desagradável. É melhor viver longe, tá bom? Porque é uma questão de equilíbrio e de vida. É melhor ficar longe. É melhor tratar o menos possível com ele. Entende? Mas de onde vem a questão da honra? É um elemento simples e complexo ao mesmo tempo. Teremos mais uma live para falar disso. Só de honra. Só de honra. Explicar com muita calma. Porque isso adoece muito de nós. A confusão, vocês estão vendo que eu fiz todo esse ambiente para chegar nesse ponto, porque eu sei que é uma confusão muito fácil. Gente, se você tiver dúvida, deixa na caixa de pergunta. É uma confusão muito fácil, porque muitas vezes a carga emocional da palavra honra foi preenchida com outro termo, outro conceito que não tem nada a ver com honra. Que não tem nada a ver com honra. E cada vez que você fala em honra, na verdade, a pessoa sente amor, a pessoa pensa em amor, pensa em carinho, pensa em respeito, admiração, e é automático. E é tão violento que a pessoa fala, mas como eu vou honrar porque ele fez isso comigo? Ele... Não. Quando eu diz honrar, eu diz que justamente você não pode, enfim, é melhor você não conviver com ele, entendeu? Você não tem como admirá-lo, não tem como respeitá-lo, infelizmente ele não fez nada para isso. Entende? Mas quando eu falo em honra, eu não falo dele, eu estou falando de você. Ali está a questão. Eu não estou falando dele. Eu estou falando de você. Eu disse que em termos de amor, de carinho, de convivência, ele não fez nada. De admiração, ele não fez nada para merecer isso. Ele não fez nada. Mas em termos de honra, você merece honra.
Você. O seu objetivo é honra. Mas já que você é uma soma dele e da sua mãe, tá percebendo? Mas vamos explicar isso com mais calma. Aí a gente vai falar agora da honra. Gente, vou fazer uma pausa aqui. Temos 5 minutos para terminar essa live, tá? Se tiver perguntas, deixam aqui. A live vai ficar gravada, tá bom? Mais uma vez, compartilha com mais pessoas, tá bom? Porque cria muita confusão. Mas e quando a pessoa não tem condição de viver longe de um abusador? Ah, minha irmã, isso aí é um caso que eu não tenho como responder. Eu sei que o objetivo seria realmente de viver longe, entende? O objetivo, o topo seria esse. Viver longe seria o ideal, entende? Eu entendo isso como ideal, mas quando a prática não tem como isso ser feito, infelizmente isso vai nutrir de uma forma negativa, né? Vai ainda adoecer essa pessoa. E na prática, como fazer isso, eu não tenho elemento aqui para responder a sua pergunta, muito infelizmente. Eu gostaria muito de responder, mas eu não tenho como responder, entende? Eu só sei que o ideal seria isso, entende? Obrigar uma criança a conviver com um abusador é altamente perigoso, leva a consequências desastrosas, entende? Isso não deveria ser, porque quanto mais longe ela vive, melhor ela vive. E tá tudo bem, ela não tá errada, entende? Questão de não ser obrigado a respeitar, sim, sim, tudo isso, vamos falar disso amanhã, né? Vamos fazer uma live sobre tudo isso amanhã, tá? Amanhã de manhã, tá bom? Eu estou hesitando aqui entre horário do almoço. Acho que vai ser o horário do almoço, tá? Amanhã vamos fazer uma live lá no horário do almoço, tá bom? Que você está falando, no sentido que você está falando. Eu não entendi a sua pergunta, Luti, tá? Infelizmente, enfim, você poderia falar mais sobre a questão de não ser obrigado a respeitar. É, é o seguinte, você é bem resumido, tá, Lutz? A sua pergunta é boa, eu vou responder ela para terminar. Só se admira quem foi admirável, tá bom? Só se respeita quem foi respeitável. Eu fui claro? Eu fui claro? Por favor. Tem gente que a gente não pode respeitar. Não porque a gente é ruim, é porque ele não mostrou respeito. Isso também é um provérbio africano que diz: o mais novo tem que respeitar o mais velho, porque o respeito na concepção africana é sagrado, tá? O mais novo tem que respeitar o mais velho, mas continua o provérbio dizendo que aquele mais velho que não sabe se respeitar, aí se colocou lá no caminho do mais novo. Então você que provocou, tá bom? Você tem que resgatar o seu amor próprio, sua força interior, tá? Isso que é a mudança. Isso mesmo, Sônia. Tá bom? Então eu vou ter que parar aqui, tá bom? Amanhã, horário do almoço, temos uma live, tá bom? Horário do almoço, acho que vai ser meio dia e pouco, tá? Vou colocar o timeline aqui, tá? Daqui a pouco eu vou colocar, tá bom? E vocês, né, eu sugiro, né? Eu incentivo muito para que vocês ativem o sininho. Deixa um descrito para mim, se isso esclareceu você, se isso ajudou. Deixa aqui nas mensagens para mim, tanto ao vivo quanto gravado. A gente tá quase 1 hora de live, tá? Não, sobre honra vai ser amanhã, tá bom? Amanhã é horário do almoço, tá bom? Honra não vai ser hoje, tá bom? Não vai ter como falar de honra hoje, tá? Porque eu faço de tudo para ter nessa live antes de 1 hora, para que vocês possam compartilhar, senão não tem como compartilhar, tá bom? Mas é isso, galera, tá bom? Muito obrigado, um excelente domingo para vocês. Amanhã a gente vai continuar com esse conceito, tá? A gente vai fazer uma live sobre isso, tá? Amanhã vai ser o princípio da honra. Pronto, a gente vai falar isso com mais detalhe amanhã. Tá bom, galera? Enquanto isso, eu lhe desejo um excelente domingo para você e a sua família. E mais uma vez, que haja paz no seu coração, no seu ambiente de onde você assistiu essa live. Um abraço.